A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa que lhe conta o que de mais importante faz e acontece na relação entre Angola e Estados Unidos da América. Hoje é quarta-feira, a última quarta-feira do mês, dia 29 de junho de 2022, e por isso vamos ter hoje a rubrica A Embaixada na Hora da AmCham. E hoje vamos ter o prazer de receber no programa pela segunda vez o Sr. Nelson Tamayo, vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos da América. Também vamos explicar melhor o anúncio feito durante o fim de semana pelo Presidente Joe Biden sobre os 2 mil milhões que Angola beneficiou para serem investidos no setor das energias renováveis. Vamos explicar melhor e ler na íntegra a nota de imprensa emitida pela AmCham Angola, que felicita o executivo angolano pela inclusão do país entre os beneficiários da Partnership for Global Infrastructure Investment. O reconhecimento de parte do Presidente Joe Biden na Cimeira do G7 demonstra o interesse dos Estados Unidos contribuírem para que Angola atinja suas metas de produção de energias renováveis. O Presidente Biden, durante o seu discurso, mencionou que o governo dos Estados Unidos acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. Disse o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, no seu discurso diante dos líderes do G7. No G7, nesse fim de semana, foi anunciado este projeto que prevê mobilizar junto dos membros do G7, setor público e privado, aproximadamente, ou seja, 600 mil milhões de dólares. Os Estados Unidos sozinhos vão contribuir com 1/3 desse valor. Destes, Angola já tem acesso a 2 mil milhões de dólares para a construção de novos projetos solares em Angola. Vamos esclarecer e trazer mais detalhes sobre isso numa entrevista ao Presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, lá mais para frente. Por ora, vamos avançar para a rubrica A Embaixada na Hora da AmCham. A hora da AmCham Angola. Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na hora da AmCham Angola. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América. Este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Hoje, temos o prazer de receber no programa, pela segunda vez, o Sr. Nelson Tamayo, vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos da América. Continuamos a manter esta conversa por via das tecnologias de informação, em observância ao distanciamento social, devido à pandemia da Covid-19. Bom dia, Sr. Nelson, e seja bem-vindo à rubrica A Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Bom dia, Sr. Joel Costa, bom dia aos ouvintes do programa. Agradeço o convite pela segunda vez para estar nesta rúbrica que trata da promoção dos laços bilaterais entre os Estados Unidos e Angola. Muito bem, muito obrigado, Sr. Nelson. Durante esta rubrica vamos falar de questões de interesse público ligadas à cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos. Mas o nosso foco será o mês da diversidade nos Estados Unidos. O Presidente Joe Biden assinou uma proclamação que torna
Junho de 2022, o mês dedicado ao orgulho para lésbica, gay, bissexual, transgênero, peculiar e intersexo. A pergunta é, qual o fundamento desta proclamação, Sr. Nelson? De facto, o presidente Joe Biden, pela autoridade que lhe é conferida pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos, proclamou junho de 2022 como um mês do orgulho para as pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgêneras, peculiares e intersexuais, para que se reconheça as conquistas da comunidade LGBTQ+, e que se celebre a grande diversidade do povo americano. Neste mês, refletimos sobre o progresso que alcançamos como nação na luta por justiça, inclusão e igualdade, ao mesmo tempo em que reafirmamos o nosso compromisso de fazer mais para apoiar os direitos das pessoas LGBTQI+, em todos os lugares. O presidente Biden costuma dizer que a América pode ser definida por uma palavra: possibilidades. Por isso, este mês celebramos as gerações das pessoas LGBTQI+, que lutaram para tornar reais as possibilidades da nossa nação para todos os americanos. Para o presidente, neste mês, homenageamos a resiliência das pessoas LGBTQI+, que lutam para viver de forma autêntica e livre. Reafirmamos a nossa crença de que os direitos LGBTQI+, são direitos humanos e que nós nos comprometemos a dar proteção, segurança e igualdade às famílias LGBTQI+, para que todos possam cumprir a promessa total da América. E como estão os Estados Unidos em termos de leis que protegem esta comunidade? Boa pergunta, Joel. Devo dizer que desde o primeiro dia no cargo, o presidente Biden tomou medidas históricas para garantir que todos, não importa quem sejam ou a quem amem, tenham um lugar igual na nossa democracia. Por isso, ele assinou uma importante ordem executiva encarregando o governo federal de prevenir e combater a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género. Isso inclui proteções antidiscriminação para americanos LGBTQI+, em termos da habitação, saúde, educação, emprego, crédito e serviços de empréstimo e no sistema de justiça criminal. Na sua proclamação para junho de 2022, o presidente Biden lembrou que o governo dele expandiu o acesso aos passaportes inclusivos para americanos transgêneros e instituiu reformas no processo de triagem de viajantes nos aeroportos dos Estados Unidos. Adicionalmente, o nosso governo está a apoiar o serviço aberto para militares patrióticos transgêneros e a oferecer melhores serviços para veteranos LGBTQI+. O presidente Biden também nomeou o primeiro secretário do gabinete abertamente gay e a primeira pessoa transgênera, ambas confirmadas pelo Senado, e ele também estabeleceu o primeiro Conselho de Política de Gênero da Casa Branca. Muito obrigado, Sr. Nelson Tamayo. Cá em Angola, como nos Estados Unidos, encaram esta questão e que tipo de apoio prestam? Bom, primeiro dizer que para marcar esta proclamação, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola hasteou no dia 1 de junho a bandeira que representa o orgulho e o progresso da comunidade LGBTQI+. É por isso a comunidade da Embaixada fez uma pausa para refletir sobre a importância da diversidade e da inclusão de todas as pessoas enquanto assinalamos a celebração do mês do orgulho durante todo o mês de junho. Para nós, na Embaixada, e tal como apresentamos no relatório anual dos direitos humanos, a Constituição angolana proíbe todas as formas de discriminação, mas não trata especificamente da orientação sexual nem da identidade de género. Recordo que em 11 de fevereiro entraram em vigor as mudanças no Código Penal que descriminalizam as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e criminalizam atos de violência ou discriminação com base na orientação sexual de uma pessoa. Contudo, as pessoas transgêneras e intersexuais não são especificamente contempladas na nova legislação, nem reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
levando a problemas na adoção e planeamento familiar, acompanhamento da família em unidades de saúde e obtenção de documentos de identidade apropriados. Por outro lado, encaramos com alguma preocupação o fato de que ONGs locais relatam que as pessoas LGBTQI+, enfrentam violência, discriminação e assédio. Reconhecemos, porém, que o Governo, por meio dos seus órgãos de saúde, instituiu uma série de iniciativas para diminuir a discriminação contra pessoas LGBTQI+. Por fim, notamos que a discriminação contra pessoas LGBTQI+, foi raramente denunciada e, quando denunciada, essas pessoas afirmaram que, às vezes, a polícia se recusava a registrar as suas queixas. O Ministério da Saúde, por seu turno, continuou a colaborar com o Instituto Nacional de Combate ao VIH-Sida para melhorar o acesso aos serviços de saúde e educação sexual para a comunidade LGBTQI+. Muito obrigado, Sr. Tamayo. No dia 19 de junho, os Estados Unidos observam o feriado Juneteenth. O que é que representa esta data para os americanos? O Juneteenth, que se celebra no dia 29 de junho, é um feriado anual para comemorar as contribuições feitas pelos negros americanos, a sua resiliência em superar a história de escravidão e a sua luta contínua contra o racismo sistemático. Nas palavras do historiador Henry Louis Gates Jr., Juneteenth oferece uma chance de reflexão sobre o passado e consideração pelo futuro. Perguntamos-nos sobre como podemos celebrar aqueles que vieram antes de nós, superando probabilidades incríveis para que possamos viver as vidas que vivemos hoje, por mais imperfeitas que sejam. O presidente Abraham Lincoln emitiu a sua proclamação de emancipação, libertando pessoas escravizadas dentro dos Estados rebeldes durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, em 22 de setembro de 1862. Mas o estado do Texas, que fazia parte da Confederação durante a Guerra Civil, ignorou a proclamação do presidente Lincoln. É por isso que o Major-General do Exército da União, o Gordon Granger, e 2.000 soldados federais viajaram para o porto de Galveston, Texas, em 19 de junho de 1865, para anunciar aos texanos que os escravizados estavam livres. Tal como na sua proclamação de 2022, o presidente Joe Biden disse que Juneteenth é um dia de profundo peso e poder. Ele disse: trata-se de um dia em que nós lembramos da mancha moral e do terrível preço da escravidão no nosso país, o que há muito tempo chamo de pecado original da América, um longo legado de racismo sistêmico, desigualdade e desumanidade. Mas é um dia que também nos lembra da nossa incrível capacidade de curar, ter esperança e emergir de nossos momentos mais sombrios com propósito e determinação. Muito obrigado, Sr. Nelson. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar o programa A Hora da AmCham Angola, mais especificamente a rubrica A Embaixada na Hora da AmCham Angola. Hoje temos o prazer de receber no programa pela segunda vez o Sr. Nelson Tamayo, vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos da América. Vamos avançar para os próximos temas. Já aqui falamos sobre o destaque neste mês à igualdade no género e o significado de Juneteenth. Agora vamos avançar para mais um tema e ainda sobre o tema do Juneteenth. Sobre este tema, poderia-nos contar sobre a recente visita de Rachel Kadziganza a Angola e seu encontro com o Sindicato dos Escritores Angolanos? Sim, com certeza. A senhora Rachel Kadziganza é uma autora americana vencedora do Prémio Pulitzer que veio a Angola para pesquisar a história da escravidão em Angola com ligação à história dos Estados Unidos.
A senhora Kadziganza conversou com o Sindicato dos Escritores Angolanos sobre a sua pesquisa relativamente à história da escravidão em Angola e os seus pensamentos e conselhos sobre o processo de escrita narrativa de não-ficção. A Embaixada dos Estados Unidos apoia eventos como este porque acreditamos que é vital ouvir todas as vozes ao discutir as conexões históricas entre os Estados Unidos e Angola. Foi conveniente que a senhora Rachel tenha visitado Angola durante o mês de junho, momento em que os Estados Unidos fazem uma pausa coletiva para comemorar e se comprometer com o trabalho de equidade, igualdade e justiça. Ao fazer este trabalho, um passo crítico é dedicar tempo para entender uma variedade de perspectivas e autores como a senhora Kadziganza e os do Sindicato dos Escritores Angolanos ajudam outros a fazer isso oferecendo as suas perspectivas. Estamos orgulhosos de ver a Rachel a escrever de modo a adicionar profundidade de análise e levar a tocha no seu próximo livro, da história afro-americana. Essa história começa aqui em Angola. Continuamos a lutar para compreender e aprender mais sobre a mancha moral da escravidão no nosso país, mas também aqui em Angola. O presidente Biden nos lembrou na proclamação do ano passado que o dia 19 de junho marca tanto a longa e difícil noite de escravidão e discriminação quanto a promessa de uma manhã mais brilhante por vir, para cumprir a promessa fundadora da nossa nação. Muito obrigado, Sr. Tamayo. Caros ouvintes, saibam que estamos a conversa com o Sr. Nelson Tamayo, o vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. A Embaixada tem sido um parceiro de Angola nas questões sobre direitos humanos. O que se faz cá, em termos de apoio aos refugiados com os parceiros angolanos? De facto, Joel, a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Angola associou-se à comemoração do Dia Mundial do Refugiado, que é marcado anualmente a 20 de junho. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de pessoas forçadas a fugir dos conflitos, violência, violações de direitos humanos e perseguições ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 milhões. Isto foi impulsionado pela guerra na Ucrânia e outros conflitos violentos, sobretudo em África, Médio Oriente e Ásia. Este número de 100 milhões inclui refugiados estimado em 27,1 milhões, pessoas deslocadas internamente na ordem dos 53,2 milhões, solicitantes de asilo, que são 4,6 milhões, e pessoas da Venezuela deslocadas fora do seu país, estimadas em 4,4 milhões. Entre as pessoas refugiadas, os países de baixa ou média renda continuam a ser os que mais acolhem refugiados, sendo que geralmente trata-se de países vizinhos aos países em conflito. Por cá, Angola acolhe presentemente mais de 56 mil pessoas, sendo mais de 26 mil refugiados e acima de 30 mil solicitantes de asilo. Reconhecemos a política de apoio aos refugiados dado pelo governo de Angola, embora ainda estes enfrentam muitos desafios de ordem social, econômica, legal e educacional. Os Estados Unidos têm vindo a dar apoio aos refugiados, atribuindo com fundos ao Acnur em Angola, como foi o caso da grande emergência em 2017 com os refugiados provenientes do Kassai na RDC. Anualmente, a Embaixada atribui um fundo de 25 mil dólares para pequenos projetos geridos por ONGs que trabalhem na integração de refugiados em Angola. Neste dia simbólico, por isso, no dia 20 de junho, recordamos o sofrimento das pessoas refugiadas que tiveram de deixar tudo para trás e procurar segurança noutro lugar e enfatizar que estas pessoas precisam de ser protegidas com soluções sustentáveis para prosseguirem as suas vidas e foram interrompidas por eventos violentos e conflitantes.
Muito obrigado, Sr. Nelson Tamayo, por esta excelente abordagem sobre direitos humanos. Agora, gostaria de aproveitar a oportunidade para falarmos sobre as viagens aos Estados Unidos da América. O tema dos vistos, que é um tema muito aguardado e de elevado interesse para os angolanos e não só. Quais são as novas medidas em relação aos passageiros estrangeiros que se deslocam aos Estados Unidos à luz da pandemia da Covid-19? Pois, Joel, muito obrigado por essa pergunta. A partir do dia 12 de junho deste ano, o governo dos Estados Unidos suspendeu a obrigatoriedade de teste de Covid-19 antes da partida para viajantes aéreos que chegam aos Estados Unidos. No entanto, os passageiros devem observar que alguns países de trânsito ou a escala ainda podem exigir um resultado de teste negativo. Todos os viajantes aéreos não imigrantes e os cidadãos americanos com destino aos Estados Unidos da América ainda precisam estar totalmente vacinados e fornecer comprovativo do estado de vacinação antes de embarcar num avião em direção aos Estados Unidos. Sr. Nelson Tamayo, ainda falando sobre Covid-19, os Estados Unidos continuam a apoiar Angola com vacinas? Afinal, a pandemia ainda continua a afetar o mundo. É verdade, João Costa. A Embaixada dos Estados Unidos entregou a Angola mais 418.860 doses adicionais da vacina Pfizer Covid-19 doadas pelo governo dos Estados Unidos. Com este lote adicional, o total de doses de vacinas oferecidas a Angola passa a ser 9.085.550. A doação chegou a Luanda via COVAX no dia 4 de junho e faz parte dos esforços globais do governo Biden-Harris no combate à pandemia de Covid-19. A doação de 25 milhões de doses desta vacina para a África faz parte do cumprimento da promessa dos Estados Unidos de 80 milhões de doses doadas globalmente. O governo dos Estados Unidos coordena de perto com a União Africana e o CDC África nas alocações de vacinas para cada país. Esta doação ajuda a proteger o povo angolano da devastação do vírus que causa a doença Covid-19. E, à medida que mais e mais pessoas forem vacinadas, o povo de Angola construirá uma economia mais forte. Essas 9.085.550 doses fazem parte do compromisso da administração Biden-Harris de compartilhar o suprimento de vacinas dos Estados Unidos com o mundo. É importante relembrar que, à medida que continuamos a combater a pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos e trabalhamos para acabar com a pandemia em todo o mundo, o presidente Biden prometeu que os Estados Unidos serão o arsenal de vacinas para o mundo. Como disse o presidente Biden, desde o início da minha presidência temos sido claros sobre a necessidade de combater esse vírus globalmente. É nossa responsabilidade, a nossa obrigação humanitária salvar o maior número possível de vidas e a nossa responsabilidade para com os nossos valores. Vamos ajudar o mundo a sair dessa pandemia trabalhando ao lado dos nossos parceiros globais. Muito obrigado, Sr. Nelson. Como se enquadra esta doação dos Estados Unidos no plano mais amplo da vossa ajuda? Sim, esta doação ocorre um mês depois que o governo dos Estados Unidos forneceu um aumento de recursos para Angola através da iniciativa para o acesso global a vacinas, ou Global Vax, um esforço do governo dos Estados Unidos para transformar vacinas contra a Covid-19 em armas de vacinação. Como parte desse esforço, o governo dos Estados Unidos forneceu 25,36 milhões de dólares especificamente para Angola. Esse financiamento apoia atividades que reforçam a entrega de vacinas, aumentam a consciencialização e a demanda por vacinas, fornecem assistência técnica e aumentam o acesso por meio de campanhas móveis. Isto apoia os planos de vacinação existentes em Angola e está a ajudar a levar vacinas às pessoas de forma rápida e equitativa.
Os fundos do Global Vax são adicionais às mais de 9 milhões de doses de vacinas Covid-19 doadas a Angola pelo governo dos Estados Unidos. Sr. Nelson Tamayo, o que pode dizer aos nossos ouvintes sobre outros eventos recentes? Ouvi dizer que houve sessões de formação direcionadas a jornalistas angolanos. Tem razão, Joel. De dia 6 a dia 14 de junho, a Embaixada Americana, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas, financiou e co-organizou uma série de 3 programas de formação para cerca de 60 jornalistas em Angola. O workshop teve como foco o uso das novas tecnologias de informação no jornalismo. Este treinamento faz parte de um objetivo mais amplo da Embaixada dos Estados Unidos de ajudar a capacitar as instituições angolanas para expandir e construir a alfabetização digital de cidadãos e profissionais neste mundo cada vez mais interconectado. Como referi anteriormente, este workshop, que faz parte de uma série de 3 programas de formação, reuniu 60 jornalistas de mais de 10 províncias diferentes de Angola, que se reuniram nas províncias de Malães, Benguela e Huila. Em cada província, 20 jornalistas reuniram-se para partilhar com o jornalista e professor de comunicação norte-americano, o Dr. Bernardo Mota, e outros oradores especialistas de Angola, e entre si. O objetivo foi desenvolver a metodologia de reportagem existente no contexto das tecnologias atuais e emergentes, garantindo ao mesmo tempo um relato preciso e transparente que incluia uma ampla gama de vozes e perspectivas na sociedade angolana. A Embaixada Americana acredita que todos se beneficiam do incrível trabalho de jornalistas cidadãos e repórteres que fornecem informações precisas e oportunas. Por isso, desde 1998, promovemos formações como esta para jornalistas angolanos, incluindo milhares de profissionais de todas as províncias do país. Sr. Nelson Tamayo, ainda no capítulo de formação, a Embaixada dos Estados Unidos envia bolseiros para a universidade nos Estados Unidos da América. Quais são as últimas informações neste domínio? As últimas informações, Joel, pois temos boas novas neste domínio. Então, a Embaixada dos Estados Unidos apresentou ao público 16 jovens de Angola e 4 de São Tomé e Príncipe, selecionados para participar da Bolsa Mandela Washington Fellowship do ano 2022, destinado para jovens líderes africanos. O programa Mandela Washington Fellowship, que foi lançado em 2014, é o principal programa da iniciativa Jovens Líderes Africanos, YALI, Young African Fellowship Leaders Initiative, em inglês, e incorpora o compromisso dos Estados Unidos de investir no futuro da África. O YALI foi criado em 2010 e apoia os jovens africanos à medida que estimulam o crescimento econômico e a prosperidade, fortalecem a governação democrática e melhoram a paz e a segurança em África. Desde 2014, quase 5.100 jovens líderes de todos os países da África subsaariana participaram da Bolsa Mandela Washington. 27 instituições educacionais dos Estados Unidos em 20 estados e no Distrito da Colômbia, a nossa capital, Washington, D.C., sediarão os institutos de liderança para aproximadamente 700 bolseiros da Mandela Washington. Os institutos de 6 semanas, sediados em campos universitários e institutos politécnicos nos Estados Unidos, apoiarão o desenvolvimento das habilidades de liderança dos bolseiros por meio de estudos académicos, workshops, sessões de orientação, criação de redes de contactos com líderes dos Estados Unidos e em ações de colaboração com membros das comunidades locais. Sr. Nelson, poderia, por favor, falar-nos sobre o Alumni Enrichment Institute, um instituto de enriquecimento de antigos bolseiros, visto se tratar de uma iniciativa nova? Sim, com certeza, Joel. O Alumni Enrichment Institute, o Instituto de Enriquecimento para os Antigos Bolseiros, é uma nova oportunidade lançada este ano para aqueles que participaram virtualmente no programa Mandela Washington Fellowship no ano passado, 2021.
Estes participantes terão a oportunidade de colaborarem com colegas dos Estados Unidos e entre si, à medida que continuarão a desenvolver as habilidades profissionais de liderança que obtiveram durante o programa virtual em 2021. A programação do Alumni Enrichment Institute incluirá aprendizado experimental e baseado em discussões sobre tópicos como a cultura e a sociedade diversificada dos Estados Unidos, resiliência e ética na liderança e princípios de justiça social amplamente aplicáveis a muitos campos e setores. O programa também incluirá participação em algumas aulas específicas em universidades e a participação em algumas atividades em organizações não governamentais dos Estados Unidos durante 3 semanas. Foram selecionados cerca de 200 antigos participantes do programa Mandela Washington Fellowship do ano de 2021 de vários países da África, através de um processo muito competitivo. Para este ano teremos 4 angolanos e um são tomense que irão participar do Alumni Enrichment Institute de 2022. Eles irão viajar aos Estados Unidos entre os meses de julho e agosto. Muito bem. Em relação ao histórico deste programa, quantos angolanos e são tomenses já participaram? Desde 2010, 87 angolanos e desde 2014, 20 são tomenses participaram no programa emblemático Young African Leadership Initiative. Esses jovens líderes voltam para casa no sentido de tornar as suas comunidades e equipas mais fortes e mais engajadas para causar impacto. Após os seus institutos de liderança, os bolseiros participarão de uma cimeira virtual. Além disso, até 100 bolseiros selecionados competitivamente envolvem-se virtualmente no desenvolvimento profissional com organizações dos setores público, privado ou sem fins lucrativos nos Estados Unidos. A Bolsa Mandela Washington é um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos com financiamento do governo dos Estados Unidos e administrado pela organização IREX. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica A Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Tivemos o Sr. Nelson Tamayo, vice-cônsul na Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Para já, muito obrigado por essa entrevista, Sr. Nelson. João Costa, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero voltar a este programa mais vezes. Já que vem pela segunda vez, esperamos contar consigo nas próximas vezes. Pronto, muito obrigado. Depois de ouvirmos o Sr. Nelson Tamayo, vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, que esteve neste programa pela segunda vez e contou-nos as principais atividades envolvidas pela Embaixada dos Estados Unidos, vamos agora primeiro ler na íntegra a nota de imprensa da AmCham Angola sobre o reconhecimento dos Estados Unidos e a inclusão de Angola no projeto Partnership for Global Infrastructure Investment, um projeto que prevê o investimento por parte dos países membros do G7 de 600 mil milhões de dólares, dos quais Angola já beneficiou de 2 mil milhões de dólares no setor das energias renováveis. Vamos passar a ler a nota de imprensa. A AmCham Angola felicita o executivo angolano pela inclusão do país entre os beneficiários da Partnership for Global Infrastructure Investment. O reconhecimento por parte do presidente Joe Biden na cimeira de G7 demonstra o interesse dos Estados Unidos contribuírem para que Angola atinja as suas metas de produção de energias renováveis. A Câmara de Comércio Americana em Angola felicita o governo angolano pela identificação do país como parceiro estratégico dos Estados Unidos da América, que beneficiam de parte dos mais de 200 mil milhões de dólares a ser mobilizados nos próximos 5 anos pelo governo dos Estados Unidos, junto de parceiros do setor privado e do setor público, para serem aplicados no projeto Partnership for Global Infrastructure and Investment. A parceria para investimentos em infraestruturas globais é um projeto de G7 que visa mobilizar 600 mil milhões de dólares até 2027 por parte dos setores públicos e privado. Os Estados Unidos da América sozinhos vão mobilizar 1/3 do total a ser mobilizado pelo G7, ou seja, os Estados Unidos sozinhos vão contribuir com 200 mil milhões de dólares para esta iniciativa, que visa investimentos em infraestruturas consideradas estratégicas a nível do mundo, tendo como prioridade setores como saúde, energias renováveis, telecomunicações, ambiente, entre outros.
O fundo para investir nestes projetos é construído usando as melhores práticas globais, transparência, parceria, proteções para o trabalho e o ambiente. Angola entra nisto na parte das parcerias. Segundo o Presidente Joe Biden, e passamos a citar, estamos a oferecer melhores opções para que países e pessoas em todo o mundo invistam em infraestruturas críticas que melhorem todas as nossas vidas e oferecem ganhos reais para todos os povos, não apenas para o G7. Todo o nosso povo, disse o Presidente Biden, ao explicar os projetos que vão beneficiar desta iniciativa. Entre outros, o Presidente Biden mencionou um projeto em Angola nos seguintes termos. Por exemplo, passamos a citar, o Governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o Governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. Fim de citação. Disse o Presidente Biden dos Estados Unidos da América. Ainda de acordo com o Presidente Joe Biden, no mesmo discurso, o Presidente dizia que é uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas e ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeita o Presidente Biden, em toda a África. Lê-se no discurso do Presidente Biden proferido durante a cimeira do G7. O discurso pode ser encontrado no site da Casa Branca. De acordo com o Presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, a inclusão de Angola na lista de projetos que beneficiam desta iniciativa dos Estados Unidos da América, em parceria com o G7, é mais um reconhecimento pelos esforços que o Presidente de Angola, João Lourenço, tem estado a desenvolver em relação aos princípios da boa governação, transparência, combate à corrupção, defesa dos direitos humanos e dos recursos ambientais. A AmCham Angola encara este anúncio feito pelo Presidente Biden como uma grande oportunidade para que a AmCham Angola, o tecido empresarial privado, em parceria com o Executivo angolano, possam trabalhar juntos para transformar Angola num hub de energia em África. E, claro, depois de lida a nota de imprensa, vamos ouvir o Presidente da AmCham Angola, Engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, é uma nota importante, mas primeiro gostávamos de saber o que é que significa para si este anúncio do Presidente Joe Biden de inclusão de Angola entre os países que vão, de facto, beneficiar deste projeto de 600 mil milhões de dólares mobilizados no setor privado e público dos países do G7, dos quais 200 mil milhões de dólares terão os Estados Unidos, setor público e privado também, como o principal beneficiário. Ou seja, só os Estados Unidos sozinho vai injetar 1/3 deste financiamento. Qual é o significado disto, Engenheiro Pedro Godinho, e como é que Angola pode tirar máximo proveito desta iniciativa? Angola, até 2017, era vista como um país nocivo aos investimentos americanos, nocivos à aproximação de empresas no mercado, porque era conotado com um elevado índice de corrupção. E a estratégia reformista do presidente João Lourenço, sustentado no princípio da boa governação, transparência, combate à corrupção e a defesa dos direitos humanos e recursos ambientais, levou exatamente a uma chamada de atenção da administração norte-americana. Portanto, isso é um grande feito. É exatamente um sinal de recompensa ao esforço o que Angola tem vindo a desenvolver sob a liderança do presidente João Lourenço, que tenta demonstrar um determinado pragmatismo e uma convicção extremamente positiva em relação aos objetivos do país, porquanto não devemos perder em conta que os Estados Unidos é tão somente a maior potência do mundo, do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, comercial, e a grande locomotiva do globo. Está a ser uma estratégia extremamente brilhante por parte do Presidente, aliás-se exatamente a maior potência do mundo. É uma lição que todos nós aprendemos na nossa vida estudantil. Quando apresentamos resultados fracos numa disciplina, a tendência natural é ir buscar o melhor aluno para com ele aprender e facilmente vencermos as dificuldades que enfrentamos. O brilhantismo da iniciativa do Presidente foi esse, aliás, exatamente a maior potência do mundo. E é importante realçar que as condições em que o Presidente João Lourenço apresenta a sua estratégia foi num ambiente extremamente desfavorável para o país. E vou dizer porquê. As relações comerciais entre os Estados Unidos estão em declínio exponencial, vertiginoso. E a título de exemplo vou dizer que em 2008 as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Angola rondavam a 20,9 bilhões de dólares. Hoje
essas mesmas trocas comerciais andam à volta de 600 milhões. Veja bem, de 20 bi para 600 milhões de dólares. E todos nós sabemos que o ponto de sustentação de qualquer relação entre dois Estados assentam os interesses econômicos e comerciais. E quando esses interesses são extremamente fracos, há um desinteresse absoluto por parte daquele Estado que se encontra em melhores condições económicas, em melhores condições tecnológicas, em interagir com um país pobre, que vai partir do pressuposto que esse país é pobre, não me pode oferecer absolutamente nada, porque manter essa relação. Se calhar vamos fazê-la no ponto de vista genérico, que é sustentado os princípios mais elementares da humanidade, exigem que os países mais ricos, os países mais estabilizados e desenvolvidos, económica e comercialmente, venham ajudar os mais fracos. Por isso é que os Estados Unidos só transformou-se no maior contribuinte das Nações Unidas. E nesse cenário, associado ao estigma que vinha alimentado da Guerra Fria, uma vez que Angola era apoiada exatamente pela União Soviética, que com isso dizer a oposição socialista e naturalmente os Estados Unidos o capitalismo, isso afastou diametralmente os dois Estados. Quando a este fator associamos a recessão que Angola foi assolada de 2015 a 2022, naturalmente o presidente assumir a liderança do país encontrou o país em péssimas condições, no ponto de vista de economia, um país em recessão, e quando um país está em recessão, naturalmente não tem capacidade de seduzir investimentos substanciais e sólidos à sua economia. Porque, de uma forma global, as pessoas que têm investido, as empresas que têm investimentos para fazer, preferem fazê-lo em economias fortes, sólidas, que vão permitir e dar garantia ao retorno do seu investimento. O ambiente de negócio não era dos melhores. E, associado a isso, por desgraça, surge o Covid, que infernizou, ou tem vindo a infernizar as nossas vidas, por 2 anos. Apesar de todos estes fatores negativos para Angola, o Presidente foi capaz de ultrapassar essas barreiras, apostando exatamente numa estratégia reformista e que apostou exatamente naquilo que já dissemos, a boa governação, transparência, combate à corrupção, que o mundo hoje vem testemunhando. Não foi somente uma retórica, mas é um facto. O mundo hoje vem testemunhando os princípios de defesa dos interesses dos direitos humanos e os recursos ambientais. Angola esteve presente no COP26, onde declarou que estaria em condições de produzir 70% da sua energia de fontes renováveis. Isso é, acreditando sempre no seu potencial de produção hidroelétrica. Foi uma aposta bem definida e que ficou demonstrado que era uma aposta séria e que culminou com o reconhecimento do presidente João Lourenço no ano passado, em setembro de 2021, em DC, onde foi galardoado como mais um presidente da América Latina. Por isso, todos esses passos e esses desenvolvimentos não passaram despercebidos à administração americana. E para acrescentar que, neste momento, com todos esses sinais demonstrados pela administração americana, em particular pelo seu presidente, Joe Biden, é a oportunidade de Angola começar a conceber a oportunidade de desenvolver a parceria estratégica entre Estados Unidos e Angola. O que quer dizer isso, Joel? Recuando mais um bocado, vou dizer, foi um momento histórico, Joel. O pronunciamento do presidente Joe Biden em relação ao apoio dos Estados Unidos a Angola foi feito e testemunhado na presença dos 6 líderes das nações mais poderosas do mundo. E a forma como o presidente Joe Biden fez esse pronunciamento, desse apoio, desse suporte, foi de uma forma emocional e ao mesmo tempo de realce que, dentro da estratégia do desenvolvimento, da criação das infraestruturas, os Estados Unidos já está a trabalhar. Se nós, parceiros do G7, temos como estratégia ajudar o desenvolvimento de infraestrutura nos outros países para podermos encontrar soluções e alternativas à Rússia, soluções e alternativas das nossas necessidades em termos de mercado, em termos de recursos naturais, nós já estamos a fazer o nosso trabalho. E com quem nós estamos a fazer o nosso trabalho? Com Angola. Ô Joel,
Isso é um facto histórico muito grande. É possível que não seja perceptível por uma boa parte dos angolanos, mas Joe Biden, numa cimeira G7, diante dos 6 líderes mais poderosos do mundo, pronunciar o nome de Angola como o potencial parceiro, como um dos países escolhidos para a sua inclusão na lista dos projetos que vão absorver 600 bilhões de dólares, é um privilégio, é um orgulho para todos os angolanos. E está de parabéns o presidente João Lourenço. Gostaria depois, então, aprofundar as vantagens ligadas à parceria estratégica do ponto de vista económico e comercial. O que é que isso implicaria para Angola? Vamos falar então do que é que implica efetivamente esta parceria estratégica entre os dois países. Estamos a falar de 600 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. Para termos uma ideia, o nosso produto interno bruto são só 60. Já sabemos quantas vezes mais é este valor. E, engenheiro, já se mencionou 2 mil milhões de dólares para a questão da transição energética, das energias renováveis, mas da forma como foi mencionado pelo presidente Biden, significa que há aí uma janela de oportunidade para que Angola absorva mais desses fundos. Quem já tem acesso pode ter acesso a mais, ou não? Claro que sim, Joel. Eu acho que não haja dúvidas que Angola pode ir muito mais longe. E quando falo da parceria estratégica do ponto de vista económico e comercial, quero com isso dizer que estamos a falar na possibilidade de se criar uma relação que há de permitir a transferência de conhecimento, know-how, competências humanas, transferência de tecnologia e oportunidade de negócio. E eu trago aqui exemplos muito claros. Japão, 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu uma relação de parceria estratégica com os Estados Unidos. O que é que o Japão se transformou? De um país em ruína, transformou-se exatamente na segunda maior potência económica mundial. Durante anos, tão somente agora que foi destornada pela China. Outro segundo país que foi capaz de desenvolver uma parceria estratégica entre os Estados Unidos e Coreia do Sul. Um país completamente desconhecido no início dos anos 80, em função da parceria estratégica que desenvolveu e está a desenvolver com os Estados Unidos, hoje é uma referência mundial. Eu tenho dúvidas que haja aqui algum cidadão em Angola e no mundo que não tenha contacto com as tecnologias da Coreia do Sul. Samsung, os nossos telemóveis, os nossos LGs, os nossos televisores, os nossos ar-condicionados, os nossos Hyundais. E quando digo Hyundai, hoje, por exemplo, a indústria sul-coreana é de tal forma tão desenvolvida que a maior parte das embarcações produzidas no mundo para produzir petróleo, os famosos FPSOs, são fabricados na Coreia do Sul. Isto são os benefícios de uma parceria estratégica. E Angola hoje tem essa porta aberta para poder sonhar com essa parceria estratégica. Outro país de referência, Israel, no Oriente. Sabemos bem qual é o potencial de Israel no mundo e qual a sua influência. Isso deve-se à parceria estratégica com os Estados Unidos. Alemanha, Inglaterra, Arábia Saudita, hoje apresentam um determinado nível de desenvolvimento em função da parceria estratégica com os Estados Unidos. O que ouvimos nessa cimeira do G7, a partir da manifestação felicíssima do parte do presidente Joe Biden, é enviar um sinal a Angola de que os Estados Unidos estão abertos para consolidar um projeto que deverá passar por essa parceria estratégica. Porque nesse momento Angola é parceiro estratégico dos Estados Unidos, mas somente no ponto de vista geopolítico, na busca de soluções para os conflitos políticos e militares na região dos Grandes Lagos, em que afeta a RCA, Ruanda, Uganda e todos esses países. Mas isso é no ponto de vista geopolítico. O maior drive para as relações entre dois Estados são a economia e os aspectos comerciais. Portanto, esse drive só pode ser sustentado a partir de uma parceria estratégica. Quando existe essa parceria estratégica, há transferência, há as tais competências e, naturalmente, a relação entre os dois Estados começa-se a tornar interdependentes. E é um aspecto positivo que acredito que deve ter contribuído para isso. O presidente Biden, durante a sua campanha eleitoral, apostou bastante na diáspora. Diáspora são aqueles americanos que são provenientes de outras regiões do mundo, como, por exemplo, no caso dos afro-americanos, que chegaram aos Estados Unidos como escravos, e no caso dos latinos. Ele teve uma promessa eleitoral com a diáspora. Portanto, ao vencer as eleições,
o presidente Joe Biden assumiu um compromisso de encontrar uma solução para minimizar dificuldades e problemas que a diáspora vem vivendo nos Estados Unidos, no país, e ao mesmo tempo catapultá-los para outro nível de desenvolvimento. Em relação aos afro-americanos, nesse momento, é uma preocupação do presidente Biden encontrar soluções que vão permitir o desenvolvimento do continente africano. E porque nós temos vindo acompanhar que há mais de 5, 6, 7 anos, o fluxo migratório para a Europa tem também origem a partir da África. Esse fluxo migratório só existe em função da pobreza e das dificuldades que os africanos vivem. O que é que eu ouço dizer? O G7, associado aos Estados Unidos, se de facto trabalharem no sentido de criarem condições em África, naturalmente, parte desses jovens que hoje têm a tendência de migrar acabarão se fixando nos seus países de origem. Ô Joé, se eu tiver a ganhar $7.000 e com esse dinheiro poder sustentar a minha família com boa qualidade de vida, achas que eu terei necessidade de correr o risco de atravessar o Mediterrâneo com todas as suas implicações para ir lavar pratos, varrer ruas num país europeu? Certeza que não. Então é exatamente esse o princípio, é esse o racional. Criar condições em vários países no continente para que haja desenvolvimento e que haja fixação da comunidade africana no continente. E uma coisa muito agradável que aconteceu foi o reconhecimento do presidente João Lourenço na conferência na Guiné Equatorial, onde os países africanos reconheceram-no como campeão da paz. Presidente africano que muito contribui para a estabilidade política e social e militar em África. Quer dizer, aí começou a surgir o perfil de um grande líder africano. E Angola a ser reconhecida, e não sei se prestaste atenção na parte final da intervenção do presidente Joe Biden. Os Estados Unidos está a apoiar no sentido de Angola atingir as suas metas na produção de energias renováveis para garantir exatamente o seu compromisso com os aspectos ambientais e que saia a África. O que é com isso dizer? Angola já foi tomada no discurso do presidente Biden uma referência que pode ser a locomotiva e que pode ser o catalisador e os estimulantes dos outros países africanos. E se a isso associarmos o Estatuto de Campeão para a Paz, o presidente João Lourenço tem a legitimidade de chegar na próxima cimeira Estados Unidos-África, que até hoje está atrasada para setembro, e apresentar um plano sólido. Não é aparecer como pedintes, precisamos mais dinheiro, a seca está a morrer à fome, precisamos estender a mão como mendigos. Angola tem agora esta oportunidade soberana, próxima cimeira dos Estados Unidos-África, aparecer e dizer que o Estado de Angola está em condições de apresentar algumas soluções que permitiriam exatamente o desenvolvimento da África e, a partir daí, avançarmos para uma parceria estratégica do ponto de vista económico e comercial. E, a partir daí, puxar como locomotiva os senhores demais países da África. Isso é um momento histórico muito importante nas relações entre Estados Unidos e Angola. Eu nunca pensei que tão cedo pudesse ouvir um pronunciamento do presidente Biden diante de 6 líderes das maiores potências do mundo, o pronunciamento de Angola. Angola. Esse é um grande, como os americanos dizem, um grande achievement. E temos que parabenizar, com ou sem vontade, temos que reconhecer que isso foi um esforço muito grande por parte do presidente João Lourenço. E, nesse momento, o país, os seus cidadãos, estão a colher o fruto deste trabalho abnegado e sacrificado. Presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, a propósito da nota de imprensa emitida pela Associação Empresarial dos Estados Unidos da América, a felicitar o executivo angolano pela inclusão do país entre os beneficiários da Partnership for Global Infrastructure Investment. De acordo com a nota, o presidente Joe Biden anunciou então que Angola faz parte de uma iniciativa lançada esse fim de semana pelo G7, que se chama Partnership for Global Infrastructure and Investment. É uma iniciativa que visa mobilizar 600 mil milhões de dólares entre os parceiros do G7 para serem investidos em vários países do mundo na construção de infraestruturas consideradas estratégicas para o mundo. Destes 600 mil milhões para o G7, os Estados Unidos sozinhos vão avançar com 200 mil milhões de dólares, ou seja, 1/3 do total a ser investido. O que Angola, pelo que sabe e como foi anunciado pelo presidente Joe Biden, vai beneficiar e já beneficia, de acordo com o exemplo. Ao explicar os projetos que vão beneficiar desta iniciativa, entre outros, o presidente Biden mencionou um projeto em Angola nos seguintes termos. O governo dos Estados Unidos acaba de facilitar uma nova
parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola, disse o presidente Biden. Ainda de acordo com o presidente Biden, é uma parceria que ajudará a Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola, e suspeita o presidente Biden em toda a África. Lê-se no discurso do presidente Biden, proferido durante a Cimeira de G7. O discurso pode ser encontrado no site da Casa Branca. Portanto, o engenheiro Pedro Godinho ajudou-nos a entender em parte o que significa, mas na próxima edição vamos ouvir na íntegra essa entrevista e perceber tudo o que foi dito. Para já, agradecer a vossa presença. João Costa e Antônio Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, um forte abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.